Olá, um bom dia para você. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 6 votos a 5 que o ex-presidente Lula pode ser preso após decisão da Justiça em segunda instância. A repórter Carla Benevides tem ao vivo mais informações. Carla. Bom dia, Tiago. Foi uma longa sessão, durou quase 11 horas e terminou no início da madrugada desta quinta-feira. Foram contra a concessão do habeas corpus ao ex-presidente Lula os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux, Rosa Weber e a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, que desempatou a votação. Foram a favor do habeas corpus os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello. A decisão reforça o entendimento do STF de 2016, que permite a prisão de condenados por um tribunal de segunda instância. Eu vou conversar agora com o consultor do Senado, Gilberto Guerzoni. Guerzoni, a gente pôde observar ontem no julgamento que os ministros ficaram centrados em duas questões: a jurisprudência do STF e a Constituição, que prevê que ninguém pode ser considerado culpado sem o trânsito em julgado. Foi isso? Foi um tema bastante complexo, né? E a discussão realmente envolveu esses dois vetores, né? Esses dois aspectos. De um lado, se cabia rever a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre essa questão, né, da prisão em segunda instância, ou seja, a discussão do mérito da questão, se nesse momento o Supremo ia rever a sua decisão de que a presunção de inocência não impede a prisão após a segunda instância. E a segunda questão era se essa discussão cabia no julgamento, que era um julgamento de um caso concreto, né, de um habeas corpus. O Supremo não estava discutindo a questão em tese, ele estava discutindo um caso concreto e se, nesse caso concreto, o Supremo mudaria ou não o seu entendimento anterior. Então, nós tivemos uma discussão de mérito, propriamente dita, vários ministros foram nessa direção e tivemos uma discussão processual, ou seja, se nesse momento caberia o Supremo mudar o seu entendimento ou se essa discussão não se colocava. Por exemplo, o voto da ministra Rosa Weber foi no sentido de que, olha, nesse momento eu estou discutindo um caso concreto, então eu não vou rever a jurisprudência do tribunal, a jurisprudência sobre o tema, eu vou aplicar essa jurisprudência no caso concreto. E o que acontece agora? O ex-presidente pode ser preso? Em tese, mantém-se a decisão que o Supremo Tribunal tinha sobre a matéria. Após o julgamento em segunda instância, o réu pode ser preso. Não é obrigatória essa prisão, vai depender da decisão do juiz de primeira instância, do juiz natural do caso. Então, a decisão do Supremo, nesse tipo de matéria, é que após a segunda instância, o réu pode ser preso. Essa decretação da prisão não fere a presunção de inocência garantida no artigo 5º da Constituição. Certo, muito obrigada pela sua entrevista. A decisão do Supremo é o principal destaque nos jornais do país, é destaque também na imprensa internacional e deve repercutir aqui no Congresso. Os senadores devem comentar o resultado do julgamento de ontem na tribuna do Senado, na sessão deliberativa que está prevista para logo mais às 11 horas da manhã. Ok, Carla, muito obrigado. Vamos acompanhar então. Os senadores aprovaram ontem projeto de lei que obriga o Executivo a enviar ao Legislativo uma avaliação fundamentada sobre o impacto da aprovação de leis que criam novas políticas públicas no Brasil. O plenário aprovou o projeto que atualiza a Lei da Técnica Legislativa. Ele determina que as propostas que criam políticas públicas venham acompanhadas de uma avaliação de impacto legislativo. O objetivo é garantir uma boa relação custo-benefício e a efetividade das ações. A perfeita procedência, criatividade, importância desse projeto e louvar o senador Roberto Muniz por sua iniciativa. Tive a honra de relatá-lo e quero dizer que será um projeto muito útil ao Brasil. Nesta quarta-feira, o autor do projeto cumpriu o seu último dia de mandato, já que o titular da pasta, senador Walter Pinheiro, está retornando à casa. Uma das situações em que o titular do mandato, o suplente, é tão brilhante quanto o titular do mandato. Sou particular amigo do senador Walter Pinheiro e construí nesse período aqui com o senador Roberto Muniz uma particular admiração. Então, senador, nós votamos, eu voto primeiro exultando a sua iniciativa, que moderniza a Lei da Técnica Legislativa.
Hoje, às 9 horas, teremos uma reunião da Comissão de Relações Exteriores. Vamos, então, ouvir nosso comentarista, Marcos Magalhães, sobre o que esperar dessa reunião. Bom dia, Marcos. Bom dia, Tiago. Bom dia a você. Bom, hoje será ouvido pela comissão o diplomata Fernando Simas Magalhães. Ele é indicado para o cargo de representante permanente do Brasil junto à Organização dos Estados Americanos. A OEA completa 70 anos em maio e é a mais antiga organização regional em atividade no mundo. A reunião de hoje ocorre apenas uma semana antes da realização da 8ª Cúpula das Américas, em Lima, no Peru. O tema da cúpula não poderia ser mais atual: governabilidade democrática frente à corrupção. É preciso lembrar que o próprio Peru tem um novo presidente, Martín Vizcarra, que tomou posse depois da renúncia de Pedro Pablo Kuczynski, pressionado justamente por denúncias de corrupção. Segundo as denúncias, ele teria recebido propina da empresa brasileira Odebrecht. O governo brasileiro espera que a cúpula aprove uma declaração de apoio à luta contra a corrupção em todo o continente. O Brasil quer também mais empenho na aplicação da Convenção Interamericana contra a Corrupção. E aqui, Tiago, nós temos um fato político muito interessante. Um fato político, né, Marcos, que antecedeu a cúpula. Exatamente. A Convenção Interamericana foi assinada em 96 em Caracas. E justamente o governo da Venezuela não vai poder participar da reunião de cúpula. O ex-presidente do Peru desconvidou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, a quem acusou várias vezes de ditador. O novo presidente do Peru manteve a mesma posição. Maduro, no entanto, tem dito que viaja a Lima mesmo assim. Ou seja, ele pode tentar participar da reunião de cúpula mesmo sem um convite do país anfitrião. Dessa forma, a crise política na Venezuela acabará sendo um dos principais temas em debate, mesmo sem constar da pauta principal. Esta é, sem dúvida, a principal preocupação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que fará então sua primeira viagem à América do Sul. Vamos então acompanhar, Tiago, os resultados dessa cúpula, né? Com certeza. E você volta na próxima semana para trazer outras informações do noticiário internacional para a gente. Obrigado e até a próxima, então. Obrigado. A Comissão de Direitos Humanos realiza daqui a pouco, às 9 horas da manhã, uma audiência pública interativa para debater o protagonismo negro nas 4 esferas de poder. Vamos voltar a falar com a repórter Carla Benevides, que está agora com o vice-presidente da CDH, senador Paulo Paim, e tem mais informações sobre a audiência. Carla, é com você. Tiago, participam dessa audiência pública representantes do Movimento Negro, do Ministério da Justiça, da Secretaria de Igualdade Racial, além de deputados federais e deputados estaduais, como a deputada pela Assembleia de São Paulo, Leci Brandão. Eu vou conversar agora com o senador Paulo Paim, que foi o autor do requerimento para a realização dessa audiência pública. Senador, como que o senhor avalia a inserção dos negros nas esferas do poder? O senhor acha que houve avanço? Carla, que houve alguns avanços, houveram, senão eu não estaria aqui no Senado da República, né? E nós não teríamos também, pelo menos lá, sei lá, 20, 25, 30 deputados federais. Mas está muito distante, né, do espaço que aqueles que amam a liberdade, a democracia, que combatem todo tipo de preconceito, como os negros, possam estar tanto no Executivo, nas esferas do Executivo, né, como ministros, por exemplo, secretário de Estado, deputados federais, estaduais, senadores, governadores, prefeitos. E hoje qualquer país do mundo faz um debate de integração, de conciliação, de caminhar junto, como dizia Martin Luther King, né? Quero ver negros e brancos caminhando junto, de mãos dadas, construindo uma sociedade para todos. Então é nessa ótica que a audiência foi me solicitada e eu estou aqui e vamos presidir essa audiência para assegurar, como eu digo, espaço para todos. Porque hoje você não tem, se olhar nos cargos do Executivo, você não tem mais do que 5% negros. Se olhar no Legislativo, vai mais ou menos na mesma linha. Nas Forças Armadas também, né? Então, em todas as áreas, esse debate, para quem defende direitos iguais, espaços para todos, tem que ser feito de forma muito tranquila, né? Como eu fiz aqui um debate com as pessoas com deficiência, com idosos, com os jovens, com os trabalhadores, com os empresários, com negros e brancos de todas as áreas, é isso que a gente está fazendo.
Isso é a democracia, ouvir a todos e, dentro do possível, desses debates, que surjam ideias para que a composição, a conciliação do povo brasileiro seja cada vez maior. Somente assim nós vamos construir um país, de fato, para todos com direitos iguais. Acha que uma alternativa seria também a criação de cotas? Cotas já existem, né? As cotas no Brasil já existem. Foi um debate que fizemos amplo, duro até na época, mas superamos isso. Eu fui até o Supremo. Eu me lembro que eu fui indicado para defender, dentro do Estatuto da Igualdade Racial, que é de minha autoria, a política de cotas. E o Supremo decidiu, por unanimidade, que a política de cotas poderia ser aprovada. Já aprovamos. Hoje nós temos cota no serviço público, temos também cota nas universidades, e isso melhorou muito para que os brancos e negros pobres, porque a cota que eu defendi foi essa, brancos e negros pobres com acesso à universidade. Mas eu digo cotas assim nos cargos eletivos. Eu vou dizer agora que eu ia chegar lá. Nos partidos políticos, qual é o princípio que a gente tem que defender? Que a população negra tenha direito ao número de vagas conforme tem, por exemplo, hoje as mulheres, né? E aí são mulheres brancas e negras, né? Que têm uma cota assegurada para que elas possam cada vez mais ocupar o espaço na política. Nós deveríamos e poderíamos também, até por um código de ética, né? Que dentro dos partidos políticos também sejam dados mais espaços para a comunidade negra, porque eleições, pessoal, não adianta, depende muito de estrutura. E alguém já disse, eu repito, que a pobreza tem cor nesse país. A maioria é negros e brancos também pobres. Se isso é verdadeiro, quem financia hoje, até pela legislação atual, é o Fundo Eleitoral e Partidário. E nós sabemos muito bem que o Fundo Eleitoral e Partidário ele é dirigido, né? Eu quero que se dê direitos iguais para todos. Brancos e negros têm estrutura para fazer a campanha. Porque sem estrutura, não pense que alguém vai se eleger por ser negro ou por ser branco. Senador, as propostas que forem apresentadas aqui podem se tornar projetos de lei, medidas legislativas ou sugestões até para o Poder Executivo? Nós podemos aqui, claro, como já fizemos, eu sou um apaixonado, e você sabe, por audiências públicas, que daqui surgem grandes propostas, como a lei dos autistas, né? Surgiu aqui numa audiência pública que eu fiz com a comunidade autista. Claro que as propostas aqui, como a eleição está muito próxima, eu poderia encaminhar como sugestão, porque não dá mais para modificar, para os partidos e também para o Executivo e o próprio Judiciário. Que surgir daqui eu posso encaminhar como sugestão da Comissão de Direitos Humanos. Certo, senador, muito obrigada pela sua entrevista. E a reunião da Comissão de Direitos Humanos está marcada para logo mais às 9 horas da manhã. Tiago. Obrigado, Carla. Obrigado ao senador. E outras comissões também se reúnem hoje. Vamos conferir o que está programado. Às 9 horas, na Comissão de Assuntos Sociais, será debatida em audiência pública a relevância das instituições filantrópicas no cenário nacional e os seus direitos e garantias constitucionais. E às 10 da manhã, na Comissão de Infraestrutura, também uma audiência pública. O tema será o Plano Nacional de Viação e o objetivo é discutir os projetos para assegurar a navegação desde o Rio São Francisco até o Rio Amazonas. Os exames para emissão da carteira de motorista poderão ser feitos antes do jovem completar 18 anos. A única exceção é o teste de direção, que só poderá ser feito após a maioridade. A matéria está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. O Código de Trânsito brasileiro exige a realização de diversos exames para que os jovens tirem sua primeira carteira de habilitação. Esses testes só podem ser feitos por candidatos que tenham 18 anos completos, saibam ler e escrever e possuam RG e CPF. Além disso, o futuro motorista deve ter feito o curso de formação de condutor em uma autoescola. Mas um projeto em análise no Senado prevê que os exames de aptidão física e mental sobre legislação de trânsito e noções de primeiros socorros possam ser feitos até 3 meses antes dos futuros motoristas completarem 18 anos. O teste prático de direção continua como é hoje, só poderá ser feito quando o jovem atingir a maioridade. Inclusive, não pode iniciar as aulas com veículo automotor
antes de completar os 18 anos. Mas daí fica só esse requisito para que, a partir do momento que ele complete 18 anos, ele possa, então, iniciar os testes e também todo o treinamento para aprender efetivamente a dirigir. Para este instrutor, a iniciativa vai ser benéfica não somente para os jovens, mas também para as autoescolas. Esse processo seria muito beneficente para muitos candidatos que estão na faculdade. Ele adiantaria bastante a parte burocrática, as autoescolas também, né, que poderia se programar e manter uma carga horária mais tranquila e disponibilizar para esses candidatos uma agilidade bem maior. O projeto tramita em decisão terminativa na Comissão de Constituição e Justiça e, se não houver recurso para votação em plenário, segue direto para a Câmara dos Deputados. Na terceira reportagem da série sobre desburocratização, você vai saber que mudanças estão sendo propostas para que os procedimentos nos casos de direito de família sejam mais rápidos e menos complicados. A Patrícia foi casada por quase 9 anos. Em março de 2017, ela e o marido decidiram se separar e deram entrada no divórcio. Eu passei por um processo de divórcio, ele era consensual, né? Nós tínhamos um patrimônio a dividir, guarda de filhos a decidir como ir. Contratamos uma advogada, foi uma advogada para nós dois, justamente pelo fato de não ter divergência, e o processo ele foi relativamente demorado, não foi tão longo, durou aí em torno de acho que uns 3, 4 meses até a gente ter a homologação do juiz. Atualmente, mesmo que o casal entre em acordo sobre o fim do Felizes para Sempre, o processo vai para a Justiça quando há filho menor de idade. A Comissão da Desburocratização sugeriu que, nesses casos, a assinatura do divórcio possa ser feita em cartório. O tempo diminuiria para mais ou menos 2 semanas. A proposta também é para quem quer mudar o estado civil sem a necessidade da participação do cônjuge. A redução do tempo em receber a confirmação do divórcio pode melhorar o estado psicológico dos casais. Se houver acordo, eu posso fazer no cartório? Se tiver filho menor, não pode. A lei é bem clara, dizendo que atualmente você não pode fazer no cartório se tem filho menor. O que o projeto, basicamente, aqui sugerido pela comissão, estabelece? Ela estabelece um alinhamento com a realidade jurídica. Qual é a realidade jurídica? O divórcio é um direito unilateral de qualquer um, irresistível. Significa que agora você pode pedir divórcio independentemente da participação da outra pessoa. Eu não conheço um projeto de lei ou alguma coisa nesse sentido. Desde que tenha segurança jurídica, tanto para um, tanto para o outro, eu acredito que um divórcio ou uma separação, seja ela unilateral ou não, pode sim facilitar a vida da população. E essa lógica deve valer também para os processos de inventário. Mesmo nos casos de herdeiros incapazes ou testamento, havendo acordo, o projeto de lei permite a solução em cartório. A Justiça deve, a nosso juízo, dar prioridade aos conflitos, aos litígios. Onde não há conflito, onde não há litígio, onde não há nenhum tipo de dúvida a ser dirimida, nós acreditamos que o cartório que existe no Brasil é uma realidade brasileira, estão espalhados pelo Brasil lá fora, bem estruturados, inclusive são titulares de fé pública, ou seja, são representantes do poder público, eles podem suprir bem em vários procedimentos que, volto a dizer, não tenham caráter litigioso, onde não há conflito. A ideia é, a fiscalização não precisa ser excessiva. Por quê? Porque o estágio atual de excesso de fiscalização mostra que o trabalho é inútil, porque se você olhar, por exemplo, esses casos de inventário, você vai ver que 99% dos casos que passou pelo juiz, mesmo havendo acordo entre os herdeiros, a participação do juiz foi totalmente desnecessária. Com o aumento da autonomia dos cartórios, a Justiça fica mais livre para cuidar de casos mais complexos e poder trabalhar melhor. Então nós temos de apostar em outras formas de aliviar a justiça, através da mediação, da arbitragem e também tirar alguns procedimentos que têm natureza administrativa não contenciosa do Poder Judiciário. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Fique agora com o programa Argumento, que recebe o senador Pedro Chaves. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.